Olá pessoal, eu sou o professor Zépica e hoje a gente vai conversar sobre a teoria da burocracia, certo? Então eu trouxe esse menino para a gente poder passar nossa aula, né, do primeiro ao e-mail número 57, e o e-mail número 1 é esse menino dizendo sobre o que nós vamos falar. Então, primeiro, vamos falar sobre Weber, as tipologias, né, que o Weber propõe entre sociedades e autoridades, os pressupostos que ficam dessa escola de burocracia, que são as conclusões, os legados, fazer uma breve apreciação crítica e deixar algumas questões para a gente discutir nos comentários do vídeo, certo? Sem mais delongas, vamos trazer um pouquinho do Weber, que é o grande ícone da escola burocrática. O Max Weber, ele nasce em 1864 em Turígia, na Alemanha, mas ele vai passar toda a juventude dele em Berlim. E ele vai fazer carreira dele nessa parte mais central da Alemanha, onde ele se forma em Direito, e aí ele vai trabalhar com uma ciência nova que está nascendo, que é a ciência da Sociologia, certo? Mas, assim como o Sheldon, o Max Weber ele era um gênio, assim, de alguns escritos e algumas coisas que ele falava, mas ele também era meio que afetado, assim, psicologicamente, tá? O Sheldon está se defendendo, dizendo, eu não sou louco, minha mãe me testou. Mas o Weber, ele tinha, assim, essas questões, tá? O Weber, ele serviu o exército, e aí a passagem dele pelo exército não foi positiva, ele saiu de lá conhecido como um beberrão, inveterado, ele era imaturo aos olhos do exército alemão, certo? Lembrando que o exército alemão bem antes de Hitler, tá? É um exército alemão antes de até a Primeira Guerra, tá? A Marianne Weber, que é a esposa dele, ela lança uma biografia sobre ele, onde ela vai escrever que a vida do Weber ela foi intercalada entre explosões, revoltas, escândalos, distúrbios nervosos. Ele tinha hábitos, né, de toque, de transtorno obsessivo-compulsivo, e ele era bipolar, ele tinha uma série de problemas mesmo, assim, psicológicos, tá? Porém, ele intercalava esses períodos de vida com períodos academicamente profícuos. Momentos em que ele parava para pensar e escrever, e a genialidade dele despertava assim no papel. Então, o Weber, ele tem essa alternância, tá? Essa bipolaridade aí, estar mal e estar produtivo. O Weber, ele tinha um saber quase que enciclopédico, tá? Ele lia demais. E aí a ciência que vai ganhar o nome dele, assim, né, alcunha, é a sociologia, porque ele vai dizer que a gente tem que estudar a sociedade por um molde metodologicamente científico. E ele vai dizer, a sociologia tem que ser proposta como ciência. Não pode ser só uma coisa da nossa cabeça. Tem que estar no papel, tem que ter método, tem que estar bem colocada como uma ciência. E isso vai ganhar força para frente, tá? A sociologia enquanto ciência. Além disso, Weber ele era um cara que ele propunha que a ciência ela não podia simplesmente ser teórica. Ela tinha que ser impregnada de ação. Então, tu escrever algo, tu produzir algo, mas que isso fosse aplicado de alguma forma a alguma coisa, né? A ter uma aplicação. A questão da teoria em ação, certo? O Weber vai lançar um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, onde vão ficar algumas ideias no sentido assim, a busca pelo lucro sempre existiu, certo? Todo mundo tem esse desejo de ter lucro, todo mundo tem esse desejo de conseguir as coisas, de ter dinheiro, enfim. Porém, essa ganância por lucro, esse desejo por lucro que o professor tem, o prostituto tem, o Weber vai ser bem assim, né, de colocar vários exemplos, o professor, o prostituto, o garçom, todas as pessoas, né, elas têm uma vontade de ter lucro, todas as tarefas profissionais têm um desejo de ter lucro. Mas esse lucro ele passa por uma ideia de capital, de capitalismo, quando se busca a questão do lucro acumulado, do lucro renovado gerando rentabilidade. Eu vou chegar lá. Mas no meio disso, tem uma coisa que muda toda a ótica, né, mundial, assim, porque até na Idade Média a religião predominante é o catolicismo. E no catolicismo acumular riquezas é pecado. Não busque tesouros na terra, busque tesouros no reino do céu. É uma coisa mais ou menos assim. Quando vem o Martinho Lutero com o protestantismo, ele vai precisar de fundos, né,
para poder traduzir as Bíblias, os livros e o protestantismo alcançar outros lugares dentro da própria Alemanha e fora da Alemanha. Então, os protestantes, né, os cristãos protestantes, eles vão poder trabalhar. O trabalho ele vai dignificar na visão do Martinho Lutero, que é essa contraponto com o catolicismo. Então o trabalho ele leva ao reino dos céus. Por quê? Porque tu trabalhando tu coloca mais dinheiro pela causa protestante, certo? E aí então se passa a ter uma ideia de que eu posso acumular, eu posso ter dinheiro e eu posso colocar esse dinheiro para gerar mais dinheiro, que é a ideia de lucro renovado. Então, se eu tenho dinheiro e o meu dinheiro gera mais dinheiro, eu estou tendo rentabilidade em cima do dinheiro, que é a ideia do capitalismo, certo? Que é a ética protestante. Do tipo, você tenha dinheiro, o seu dinheiro gera mais dinheiro e ele vai ajudando a causa protestante, ajudando o evangelho a chegar em outros lugares. Então, esse livro está disponível até na Amazon, eu fui olhar, e ele está disponível, acho que até de domínio público, assim, em PDF. Então vale a pena baixar ou até pegar um resumo para entender um pouco melhor essa obra do Weber, tá? O Weber ele vai propor uma tipologia de sociedades e autoridades, tá? Ele vai dizer que as autoridades e as sociedades elas são tradicional, carismática e burocrática. Eu trouxe esse menino para dar um exemplo de tradicional. Fala aí. Estamos fazendo na faixa porque a gente é brother. Por favor, não conta pra rainha da Inglaterra. Ela já passou por muitas coisas. Você vê The Crown? O que esse menino tá falando? Tá falando de uma monarquia. A autoridade tradicional seria bem essa autoridade que vem de um direito divino, que passa de mão em mão através de herança. Então, um exemplo, as monarquias, os reinos, os impérios, os clãs, as tribos, as famílias, tá? Então, a rainha Elizabeth, por exemplo, ela ganhou poder por causa do rei George, que ganhou poder do pai dele, assim vai indo, né? A monarquia vem, a casa de Windsor. Então, essa é a sociedade tradicional. A sociedade carismática, eu trouxe aqui, seria uma autoridade baseada na figura de alguém, um líder carismático, alguém que movimente as massas por uma ideia ou por algo que é o próprio carisma dele, né? Um exemplo seriam as igrejas, as religiões, os grupos revolucionários, os partidos políticos. Aqui no exemplo eu trouxe a Ana Paula Valadão, no Diante do Trono e a Igreja Batista da Lagoinha. Então é essa liderança carismática, certo? E existe essa sociedade e essa autoridade burocrática. No exemplo aqui o reitor da FURG, né, do Danilo Giroldo, a autoridade burocrática ela vem da impessoalidade da função. Então a pessoa ela vai chegar na função não por causa que é ela, e sim pelo mérito dela, né? A ideia de meritocracia e tal. Então, nessa ideia de autoridade, sociedade burocrática, o que imperaria seriam as normas sociais, atreladas às funções técnicas. No caso, o Dr. Danilo Giroldo, ele chegou lá para ser vice-reitor, então ele tem a competência para gerir a universidade no período do mandato dele. É mais ou menos essa a ideia, tá? Da sociedade burocrática. Alguns pressupostos, conclusões e legados dessa escola. Aí então são vários, tá? Eu trouxe esse menino para ajudar a gente aqui a ficar mandando e-mails. Mas assim, a primeira é a questão da incerteza. O homem ele vive num ambiente de muita incerteza na questão burocrática, porque nada está muito dado como certo. Então se precisa de uma organização bem desenhadinha, bem montadinha, para que a incerteza não perpasse tanto, não seja tão impactante a organização. Outra coisa é a utopia, né? Porque a organização burocrática ela é racionalizada ao extremo, e tudo que é racionalizado ao extremo é utópico, né? Aquela coisa da questão perfeita, da linha de autoridade perfeita, a hierarquia perfeita, tudo funcionando perfeitamente, isso não existe, é utópico, certo? Outra coisa é a questão da impessoalidade, que o cargo vai ficar sempre atrelado à responsabilidade e não necessariamente à pessoa. Um exemplo claro disso aqui é o próprio Danilo Giroldo, né, que é o reitor nesse período. Antes dele nós tínhamos a doutora Cleusa Sobral Dias. Então, assim, é impessoal.
quem é a figura de autoridade naquele momento ocupa aquele cargo e tem aquela responsabilidade. Outra coisa que fica aqui é a questão do papelório, porque a burocracia ela vem numa ideia de dar velocidade ao papelório. Tá? Papelório no sentido de um documento passa para um que assina e pega a assinatura do outro, e aí fica aquele documento com milhões de assinaturas e vários encaminhamentos, mas a burocracia ela muda um pouco da regra do jogo quando ela dá fluidez para esse papelório. Antes da burocracia era pior. Então, mesmo que a burocracia seja muito criticada pelo papelório, na realidade a burocracia ela vai trocar, ela vai dar velocidade, tá? Vai dar uma velocidade de tramitação de documentos. Surgem aqui a ideia de normas, aí tem a ISO 9000, com a ideia de qualidade em produtos e processos, a ISO 14000 com a ideia de questões ambientais, a ISO 16000 com a ideia de responsabilidade social. Então, assim, as normas elas surgem bem nesse contexto, né, de como fazer a coisa andar, acontecer, através de uma coisa normativa. Além disso, a gente tem a profissionalização da administração. Por quê? Porque cada funcionário ele vende a sua mercadoria, que é a sua força de trabalho, para um empregador. Então é profissional vender o seu trabalho na burocracia. Você vende a sua força de trabalho. E outra coisa aqui é a questão de gerir em nome de alguém. Essa pessoa que é o gestor, que é o diretor, que é o gerente de alguma coisa, ele não detém nem os meios de produção, a organização não é dele, mas ele gera de forma impessoal, de forma profissional para alguém. E isso gera a profissionalização do cargo administração. Tá, gente? A questão da pessoa jurídica, que é separar a pessoa física da pessoa jurídica. Então, o dono de alguma coisa ele tem os seus recursos, as suas coisas, e a empresa, né, que esse dono tem em seu CNPJ, ela tem outras coisas, outros recursos. A empresa, a pessoa CNPJ é muito maior do que a pessoa física. E a pessoa física usufrui daquilo que a pessoa CNPJ passa para a pessoa física, mesmo que seja a mesma pessoa. Então eu, Zépica, posso ter um CPF e um CNPJ. A minha empresa não necessariamente sou eu. É isso que separa, tá bom? Outra coisa é tentar trazer a decisão de uma forma cada vez mais previsível, racionalizada, certo? Que também tem um pouco de utopia aqui, né? A decisão ela é um processo que acontece, não dá para ser tão fechado. Mas há uma tentativa de trazer decisão nesse sentido. E a despersonalização, que a burocracia ela vai cada vez funcionar melhor, vai ser melhor desenvolvida quando tu despersonalizar. Não importa quem é a pessoa que assume aquele cargo, e sim o cargo sendo assumido por alguém, entende? Então essas são as críticas. Pode descansar um pouco aí esse menino de digitar, por favor. Gente, aqui eu trouxe os graus de burocratização, porque a burocracia ela pode ou virar uma comunidade hippie, ou ela pode ser aí um clã, né, fechado, que nem tinha no BBB 20. Mas a ideia de uma burocracia, uma escassez de burocracia, com relação à divisão do trabalho, vai ser mais bagunçado, vai ser mais confuso, cada um vai opinar e tal. No excesso de burocracia vai ter uma super especialização, vai ter uma responsabilidade bem atrelada, quem manda em quem, percebe? Na questão da autoridade, na burocratização, no escasso de burocracia, falta autoridade. Todo mundo pode falar, todo mundo pode mandar, é mais descentralizado. Já na questão do excesso, a hierarquia ela é bem autocrática, bem imposta. Tem um organograma bem definido. Com relação a regras e documentos, né, na comunidade hippie, na escassez, assim, é uma liberdade, não tem problema, pode ser uma coisa mais fluida. Já numa organização que é bem burocrática, tem uma questão de ordem, de disciplina, tem uma ordem bem real e bem aparente, tá bom? A questão da comunicação. Na escassez, assim, não precisa de documentos, tudo acontece mais assim verbalmente, é mais tranquilo, é mais fluido. No excesso, tem um excesso de papelório, que a gente está acostumado a falar, né, que é uma coisa burocrática demais, mas não é isso, é um excesso de papelório, é um excesso de formalismo, tá? A impessoalidade. Nessa questão escassa, a gente tem ênfase em pessoas, ênfase quem é a pessoa, o fulano falou, tal fulano fez.
Quando há uma burocracia bem definida, tu tem uma ênfase em cargo. Qual é o cargo que está definido, qual é o cargo que falou aquilo, que definiu aquilo. Não é a pessoa e sim o cargo, certo? Com relação à seleção e promoção de pessoas dentro da organização, no da escassez, essa questão de apadrinhamento. Eu coloco dentro da empresa quem eu quero. Sabe aquela coisa, não importa o diploma, importa ser sobrinho do tio, do dono. É isso que tem essa questão de escassez. Quando a gente tem um excesso de burocracia, já tem uma questão de contratação, um excesso de exigências. Quais são os teus diplomas, as tuas qualificações, tuas experiências anteriores, percebe? E com relação à eficiência, numa escassez de burocracia, os autores burocráticos vão dizer é uma desordem, é uma bagunça. No excesso de burocracia, há uma rigidez, fica um processo meio congelado, certo? Então assim, ó, nem tanto ao céu nem tanto à terra, né? Mas a escassez é essa comunidade hippie burocrática e o excesso é essa questão assim fechada, né? Esse grupão fechado. Gente, vantagens e desvantagens da burocracia. Eu trouxe aqui o Thiago Leifert dançando Dua Lipa para a gente poder assistir enquanto eu falo. Thiago, relaxa. O que nós temos? Tanto as vantagens quanto as desvantagens são as mesmas coisas. Por quê? Porque tu tem mais eficiência. Só que eficiência é troco de quê? Eficiência é troco de congelar a organização? Então pode ser uma desvantagem. Ou o atendimento é muito padronizado. Poxa, que bom. Mas se é uma organização que tende a ser criativa, não vale a pena ter um excesso de padronização. A divisão do trabalho tão definidinha, ela é importante para algumas organizações mais burocráticas, outras já nem tanto. É mais uma questão fluida. A impessoalidade no relacionamento, não importa quem te atende, mas em algumas organizações é válido saber que quem te atende é aquela pessoa porque tu gosta daquela pessoa. Outra questão, hierarquia de autoridade, fica bem definido quem manda em quem, como é que a ordem passa. Mas se tu quer uma organização mais voltada à inovação, de repente não vale a pena tu ter uma hierarquia tão definida. Vale a pena tu ter, na realidade, uma hierarquia mais fluida, mais descentralizada. As regras, os procedimentos, ter tudo bem escrito, bem definido é muito importante para essa organização impessoal. Mas, se tu pega uma organização mais descentralizada, muitas regras, muitos procedimentos pode congelar o processo criativo. O mérito, né? Numa organização burocrática, a ideia é que tu chegue lá por mérito, de uma forma bem meritocrática. Mas, às vezes, o mérito ele pode ser um pouco elitista. Só vai ser contratado quem tem um diploma de ensino superior e nem todo mundo tem, ou precisa ter tantos anos de atuação profissional naquilo, e uma pessoa não pode não ter tido condições de ter tantos anos naquilo para poder chegar naquele cargo, percebe? Outra questão é a especialização na administração. O administrador ele fica especializado, né? Ele fica sabendo exatamente o que ele faz, mas ele pode ir muito a fundo naquilo e perder criatividade na atuação. E a previsibilidade do funcionamento. A burocracia ela funciona muito bem quando precisa de uma coisa muito previsível. Mas o mundo é mutável, né, gente? O mundo ele tem essa questão dinâmica. E às vezes a burocracia não se encaixa tanto, certo? Gente, apreciação crítica. O que a gente critica na burocracia? A burocracia conta feijões demais, que nem o Pyong, né? Ficava contando feijões. Às vezes é muito importante tu contar feijões, às vezes é muito importante tu racionalizar bem e definir o que vai acontecer, o que não vai, quem vai fazer o quê. Mas às vezes se isso é excessivo, as pequenas tarefas elas perdem a criatividade, sabe? Tu não consegue ver a nuance do que está sendo criado e tu vai ser surpreendido por alguma coisa diferente que apareça. Ou muitas vezes tu quer uma criatividade e a burocracia não te permite ter. Outra coisa, a teoria da máquina. Né? O homem já não é mais esse apertador de botões, mas ele é esse carimbador e assinador, assim, no sentido de que ele está numa máquina burocrática, uma máquina administrativa, que não permite essa criatividade dele, né? Ele tem que fazer só a função dele. Outra questão é o conservadorismo que a teoria burocrática vai trazer, porque ela não vai conseguir olhar para coisas externas, outras coisas que acontecem fora da organização, justamente por essa abordagem de sistema fechado. Tá? Que a gente vai falar um pouco mais de Bertalanffy, teoria dos sistemas, mas é esse sistema que só olha para dentro de si, ele não consegue olhar para coisas que acontecem fora da organização. Outra crítica que se faz na burocracia é que ela é muito descritiva e explicativa, em vez de prescrever.
ela fica sempre se olhando para dentro, se analisando, ela não consegue propor coisas assim para outros tipos de organização. A burocracia, ela não consegue olhar, por exemplo, a organização informal. Dentro da burocracia não tem isso, tá? Ela só tem a organização formal. E a burocracia, ela não gosta de conflitos. O conflito para a burocracia ele é indesejável, tá? São as críticas que se fazem para a burocracia. Porém, gente, as organizações burocráticas, elas ainda estão aí e estão muito bem desenhadas, né? Do setor público, por exemplo. Aqui está o paper de 2020, né? Da equipe organizacional na SEAD da FURG, e ali tem os dois organogramas, ó. Burocracia pura. Um organograma um pouco maior, com mais conexões e mais dificuldades de chegar nas conexões, e um organograma mais enxuto, mas ainda assim burocrático, certo? Coloquei aqui para quem quiser baixar e dar uma olhada nisso com mais calma no texto, mas é bem interessante que toda a questão pública, ela é burocrática, mesmo que seja uma organização voltada à inovação, tá bom? Como é o caso do InovaRS, que é o vídeo da nossa entrevista. É uma organização burocrática, sim, tá bom? Para discussão, gente, eu vou propor 4 questões e aí vocês escolhem qual questão querem colocar nos comentários, o que querem responder, tá? Primeiro, tem como alguma coisa ser burocrática demais? Eu entendo que não, tá? Porque a burocracia, ela não é uma coisa de excessos, assim, ela é uma questão de formato. Tu não tem como ter formato demais, tu tem como ter disfuncionalidade. Alguma coisa que se apegue a algum detalhe, aquilo ali vai demais naquele detalhe, vai demais no papelório, vai demais em alguma coisa nesse sentido. Mas aí eu quero ouvir vocês. A segunda coisa é a questão de procedimentos e normas. Será que isso é um mal necessário? Sem procedimentos e normas, as organizações vão virar essa terra sem lei? Ou é importante que tenha, a gente precisa de organização, ou a gente pode tirar esses procedimentos e normas e ter uma organização mais descentralizada? A terceira pergunta é se o formalismo em excesso, se ele pode atrapalhar o alcance de objetivos, tá? Isso aí a Tainara responde no vídeo do InovaRS, tá? Que é o vídeo da entrevista dessa semana. Outra coisa, a burocracia, ela oprime a inovação? Fica difícil de acontecer inovação quando tem uma organização burocrática? São perguntas aí pra gente poder responder e interagir, tá, gente? Gente, nós no e-mail 57 agora, esse menino, para fechar. A gente falou sobre Weber, sobre as sociedades e autoridades, tradicional, carismática, burocrática, todos os pressupostos, conclusões e legados, fizemos também uma apreciação crítica, né, ao formalismo da burocracia, e trouxe as questões para discussão. Aqui, gente, tem Performando Imunizado, mas os capítulos a gente usou o Fava, né, o Fava de 2002, usamos o capítulo 12 do livro do Fava, que está aqui, e um capítulo do Richter também, que eu vou colocar para vocês fazerem um download, tá? Gente, muito obrigado, tá, por terem assistido, mas eu quero trazer um recado aqui desse menino. Oi, Naro. Sou eu, a Pfizer. Favor ignorar os últimos e-mails. Acontece que agora a gente já fechou com New York. Muito melhor que vocês. Eles têm a Lady Gaga. Ela é metade italiana, você sabia? Fique aí com sua Juliana Paz. Beijo, boa sorte. Já quando a Pfizer desiste do Brasil, né, a gente tem aí outra coisa vindo, tá? Que é o estruturalismo. Então o estruturalismo vai ser aí a Lady Gaga da Pfizer, a Lady Gaga da administração. Então tem o estruturalismo vindo, que vai ser a nossa próxima aula, que ele vai fazer algumas retomadas, tá? Burocráticas. Mas não esqueça de colocar aí no comentário do vídeo as respostas para uma daquelas perguntas, ou para mais de uma também, tá bom, gente? Valeu esse menino pela aula!